Bom, pessoal, além, né, dessas questões todas, vocês também têm que ficar de olho nos verbos, os chamados verbos notáveis, né? Aqueles verbos que são derivados de ter, por, vir e ver, que a gente não conjuga de cabeça, a gente faz a flexão com base nesses verbos primitivos. Por exemplo, intervir. Não adianta eu pensar se é interviu, se é interveio. Eu penso no verbo vir. Veio, interveio, que é o caso da questão 16, por exemplo, dessa prova, né, cuja resposta foi letrada, assim, intervieram. Muito bacana, porque intervir, vieram, portanto, intervieram. No caso de ele propuser, cuidado, que aqui é no caso de ele propor. Se eu jogar para o futuro, ó, se, quando, né, ideia de condição, de tempo, se, quando eu propuser, tá? No caso da letra C, combinamos todos que assim que o vermos, não. Assim que não dá ideia de tempo, então você vai distorcer um pouquinho. Assim que o virmos. Tranquilo? Então são os chamados verbos notáveis, que para quem estudou não fez tanto problema. Agora olha só a questão de ortografia. Todo mundo preocupado com a reforma ortográfica. Gente, as bancas estão tateando muito até chegar a reforma ortográfica, está demorando muito. Então tem que ter aquele desespero, tem que decorar umas regrinhas da reforma. Não. Até porque ela deixa a questão de ortografia lá para o final da prova. Você vai estar cansado mesmo. Então ela pode escrever, por exemplo, na letra A, intemperança, né? E a pessoa olha e não nota esse intemperança. Ela já escreveu identidade. A pessoa não olha isso, está cansado. Agora, se fizer de trás para frente, vai achar, ó, quer ver? Olha só, vai achar gulodice, que não é gulodice. Vai achar poder discricionário, que o correto é discricionário com I, e não discricionário. Vai achar coisas como privilegiar, que não é privilegiar, é privilegiar. Então, ela vai pegar palavras muito simples que ela sabe que o candidato está cansado, tá? Um outro detalhe, né, já falando no campo do verbo, provavelmente dizendo, a questão 12, a FCC neste tipo de prova adora interpretar o significado dos verbos, né? Eu lembro vocês. Pretérito perfeito, ação plenamente concluída. Por exemplo, aqui na questão 12, honraram, ação plenamente concluída, que é o incorreto. Porém, se você juntar esse pretérito imperfeito com o gerúndio, houve uma maldade no concurso aí para trás, ali não dá ação plenamente concluída, não. Comecei trabalhando com não sei o quê. A ação não é plenamente concluída, porque o gerúndio, ó, faz com que a ação se torne durativa, tá? Pretérito perfeito, ação plenamente concluída. Pretérito imperfeito, ação que se prolonga no passado, não é? Pretérito mais que perfeito, passado remoto, é aquele passado anterior a todos os outros passados. Por exemplo, eu fiz o exercício que você indicara, você me indicou antes de eu fazer, entendeu? Então é o mais que perfeito, tá? E o futuro do pretérito, que é campeão de aparecimento, é que ele termina em iria, poderia, daria, queria, que vai indicar para nós uma possibilidade. O futuro do pretérito indica possibilidade. Esses tempos de que eu falei são tempos do modo indicativo, esses. O subjuntivo em si todo praticamente vai indicar dúvida, hipótese também, tá? Você fala assim, poxa, mas o futuro do pretérito indicando possibilidade é porque ele já é o último tempo do modo indicativo, então ele já está passando, perdendo um pouco essa noção de certeza. E o modo subjuntivo, que é aquela ideia de algo que seria duvidoso, tá certo? E aí você mata o exercício 12, depois dessa informação com muita tranquilidade, né? Bate também o exercício... Cadê? Tem um outro exercício aqui que está perdido aqui, que vai trabalhar também com verbo. As vozes verbais, né? A voz verbal, muito tranquilinha, tá, gente? Voz passiva. Com que abro minha crônica. Ele quer transposição para passiva. Quando falou passiva, você pode voltar. Por exemplo, abro minha crônica é aberta. Cuidado para você não marcar foi aberta. Porque muito importante na voz é que vocês mantenham o tempo e o modo da frase modelo, tá? Então, em voz passiva, deverei manter o tempo e o modo da frase modelo, certo? Isso é importantíssimo, tá bom? Outro detalhe que ressaltei na questão 10 sobre a pontuação, ele diz assim, pois se, por exemplo, ele quer saber qual é a pontuação correta. Ora, gente,
por exemplo, né, que é um cantinho de livro, muito cobrado em redação para concurso, muito cobrado na própria prova objetiva. Por exemplo, uma expressão que deve vir entre vírgulas. O máximo que vai acontecer é isso aqui, ó, como, vírgula, por exemplo, dois pontos. Aí você vai numerar. Mas é vírgula, por exemplo, dois pontos, ou vírgula, por exemplo, vírgula. Ele deve vir fechado por vírgula, tá certo? E no caso da letra C, diz assim: em nome de valores, vírgula, que ainda não se realizaram. Em nome de valores, vírgula, que. Valores os quais. Esse que é pronome relativo, né? Valores os quais não se realizaram. Se você colocar uma vírgula antes desse que, você muda o sentido da frase. Eu sei que muitos de vocês não vão perceber essa mudança, porque isso é uma convenção. Mas se você colocar uma pontuação antes desse que pronome relativo, se ele não tinha essa vírgula, você mudará o sentido. Por isso que a letra C também não bate, porque no exemplo não tinha vírgula. E ao colocar a vírgula aqui embaixo, ele pediu para manter o sentido original. Então, nós perdemos o sentido, tá bom? Então, saberíamos de antemão, vírgula, seu sentido. Saberíamos de antemão, vírgula. Pare nessa vírgula aí. Saberíamos de antemão, vírgula. Tem sentido completo que você leu? Saberíamos de antemão, vírgula. Tem sentido completo? Não. Se antemão estivesse entre vírgulas, sim. Lembra aquela história da pontuação do sentido completo? Tá? Então, quer dizer, outra questão fácil. Olha só, estou vindo de trás para frente, estou achando várias questões muito tranquilas aqui, né? Existem umas questões que são de localização no texto. Aparece na questão 7 o verbo haver novamente, tá certo? Que é um verbo empregado em singular. Questão 8, ó. A forma verbal teriam inventado exprime um fato suposto. Teriam inventado? Teriam. O que isso lembra para você? Futuro do pretérito. Futuro do pretérito não é possibilidade? Então, né, exprime um fato suposto, tá? É fato porque pertence ao indicativo e suposto porque é futuro do pretérito. A forma verbal explique, a forma verbal explique é exigida por estar no presente do enunciado. Vamos dizer, ele traz uma ideia de possibilidade, que explique. O subjuntivo da ideia de dúvida. E aí ele pode abarcar toda a ideia de dúvida. Possibilidade, hipótese, tá bom? O futuro do pretérito traz só a ideia de possibilidade ou hipótese. Não vai falar que o futuro do pretérito dá a ideia de dúvida, não. Porque ele pertence ao indicativo. Tudo bem? Tá certo? Organizou os verbos. Pretérito perfeito, ação concluída. Pretérito imperfeito, né? Ação contínua. Mais que perfeito, ação remota. Futuro do pretérito, ação possível, provável e hipotética. É aquele que termina em iria. Cuidado com o verbo querer e requerer, porque querer é quereria no futuro. E requerer, requereria no futuro. Tranquilo? Eu sigo para o nosso bloco final. Vamos lá?